2005. 2005. Quando a gente estava prestes a fazer os nossos 5 anos, a gente resolveu dar de presente, de aniversário da Endeavor, para todos os editores dos maiores veículos do Brasil, uma caixinha com um dicionário dentro, falando, olha, parabéns por estarem à frente dos lexicógrafos do Brasil. Porque vocês escrevem sobre empreendedorismo e a palavra não existe nem no dicionário. A Marília é uma das fundadoras da Endeavor no Brasil, passou pelo Grupo TOTVS e atualmente ela é presidente da Ticket Serviços. O que mais te chama a atenção nessa conversa com a Marília, Salib? Olha, principalmente na maneira de como uma empresa estabelecida pode trabalhar com uma startup, né? Mas a maneira como muitas empresas estão se relacionando com as startups é diferente e muitas estão errando, né? Às vezes compram uma startup e não sabem nem o que fazer com ela, só para dizer que comprou uma startup. Né? Então achei bastante interessante dela saber como ela transita no mundo corporativo e empreendedor também. Ela tem esse jogo de cintura de como fazer para que a empresa grande vire uma grande startup, né? Sem dúvidas. Não é verdade? Sem dúvidas. Assista que você vai gostar muito. Meu nome é Sandro Magaldi. E eu sou José Salib Neto, Salib. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né, Salib? Uma pessoa que é uma das principais responsáveis, a pioneira do empreendedorismo do Brasil e tem uma trajetória onde ela trafegou por vários papéis que tem tudo a ver com o nosso projeto, né, Salib? Então aqui com Marília Roca. Marília, muito obrigado por estar conosco. É uma honra tê-la no nosso projeto. Prazer falar com vocês sobre esse... É um papo bom. Sem dúvidas. Nós, no nosso projeto, uma das teses que a gente defende fortemente é que todas essas transformações que acontecem hoje na sociedade, que impactam o mundo corporativo, elas têm como origem o ímpeto empreendedor. E eu gostaria de a gente começar essa conversa justamente resgatando um termo que eu adoro, gosto muito, nós já falamos sobre isso antes, que é a sua participação no empreendedorismo. Até resgatando esse tema, essa passagem que é meio que folclórica, né? Quando você trouxe o termo empreendedorismo para o Brasil, como é isso? Compartilha com a galera, que eu acho que é um tema muito relevante, tem tudo a ver com o nosso projeto. A discussão sobre o termo empreendedorismo no Brasil começou quando a gente trouxe a Endeavor para cá. Sim. A Endeavor tinha uma operação ainda incipiente na Argentina e estava fechando no Chile. E quando a gente foi fazer o Estatuto Social, resolveu falar, bem, a nossa organização tem como missão promover o empreendedorismo. O advogado falou, não posso. Não posso, infelizmente a palavra não existe, não posso escrever num documento uma coisa que não tem. Como é que não tem, né? E passaram-se 5 anos que todos os jornais e revistas falando sobre o tema, foi na época que a gente estava vivendo o estouro da bolha da internet, que se trouxe alguma coisa positiva, foi começar a falar do empreendedor como uma figura que poderia ser enaltecida no Brasil. Entendi. Então aqui o empreendedor na época, né, um cara que não deu certo numa empresa grande. Pois é, o empreendedor é aquela visão que você tinha na Globo, né? Sempre um bandido, tem 2 ou 3 mulheres, sempre tem um rolo na Suíça, dinheiro fora. A gente chegou a trabalhar na Endeavor com a área de empreendedorismo social da Globo para desassociar essa imagem. E eu falei, putz, está na hora da gente mudar o Estatuto Social, né? Porque a gente falava promover o desenvolvimento socioeconômico a partir da promoção de novas companhias. Falei, bem, vamos agora, né? Já estamos escrevendo sobre isso há tanto tempo, todo mundo está falando sobre isso. A relevância disso passou a ser muito grande dentro do contexto econômico do Brasil. Continuar, não estava no Wise, não estava no Aurélio, não estava em lugar nenhum. Ainda. 2005. 2005. Quando a gente estava prestes a fazer os nossos 5 anos, a gente resolveu dar de presente, de aniversário da Endeavor, para todos os editores dos maiores veículos do Brasil, uma caixinha com um dicionário dentro, falando, olha, parabéns por estarem à frente dos lexicógrafos do Brasil. Porque vocês escrevem sobre empreendedorismo e a palavra não existe nem no dicionário. E olha, foi uma mobilização em toda a imprensa nacional. Em 2 dias a gente teve todos os representantes dos principais dicionários brasileiros escrevendo verbete sobre o que é o empreendedorismo. E Marília, você transitou tanto, né, numa organização que nem Endeavor, trabalhou com o empreendedor, mas também numa empresa grande, agora uma multinacional. Qual o conselho que você dá para essas empresas grandonas, né? Tradicionais. A gente estava, coincidentemente, nós estávamos falando sobre o nosso projeto, aquela obra do Malcolm Gladwell, o Davi Golias. Davi Golias, né? Quem que foi mais oportunista, né? Ou quem não, a culpa de quem foi do... Quem perdeu o bonde. Exatamente, né? Esse é o ponto. Quem perdeu o bonde. Quer dizer, qual é
conselho que você dá para essas empresas estabelecidas que se sentem velhas, que se sentem num mundo onde está borbulhando o empreendedorismo, que estão loucas para morder algum lugar dessas empresas, né? Então, eu acho que assim, o meu conselho para as companhias é uma mistura do que não fazer com um pouco de que cultura pode ser criada, etc. Eu acho que, em primeiro lugar, eu sou totalmente contra criar uma área de inovação. Eu acho que a inovação ela tem que estar no core. O vice-presidente de inovação, né? Todo mundo bota. Só ele pode inovar, parece né? que só ele tem que se preocupar com isso, né? Quando, na verdade, a inovação seja disruptiva, seja aquela incremental que acontece, por exemplo, nos nossos processos mais simples, né? Ela fica relegada a alguém da organização. Então, eu acho inovação que assim, isso tem que ser uma proposta, um convite a ser feito para as áreas de produto, para as áreas de operação, quer dizer, para todo mundo, é quase que uma autoavaliação, né? Qual é o grau de encantamento e de visão de futuro que eu estou trazendo para o meu cliente, desde quando ele coloca um pedido comigo, até assim, o produto que ele imagina ou que ele não imaginou ainda. Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, eu acho que assim, isso tem que estar como uma proposta de valor central no negócio. Segundo ponto é que eu acho que as empresas não devem tentar fazer isso sozinhas. Eu acho que isso é inútil. Eu acho que as companhias precisam, de uma forma geral, de uma nova forma de trabalho. Então, aí vem muitas startups. As empresas precisam aprender a trabalhar com mashups, por exemplo. Abandonar a ideia de que elas têm que controlar o processo de criação de novos produtos ou de novos processos do começo ao fim. Exatamente. Então, por exemplo, na Ticket, a gente lançou o Ticket Fit, que é um produto que ajuda as empresas a acompanharem os hábitos alimentares e os hábitos de exercícios físicos dos seus colaboradores, para que elas possam ter uma força de trabalho mais motivada, mais produtiva. Saudável, né? Mas se a gente quisesse fazer isso sozinho, a gente teria demorado 2 anos para entender como começar. A gente fez com a Tecnofit, que é uma startup, e em 4 meses a gente fez a modelagem do negócio, a gente entendendo quais são os KPIs relevantes para o RH, eles entendendo o mercado de nutricionistas, de vídeos de treinamento, de acompanhamento nutricional, e a gente simplesmente sentou numa mesa e começou a trabalhar, desenhamos um MVP em menos de 1 mês, colocamos o produto em teste depois de 45 dias e assim, em 3 meses a gente já estava com todo o ciclo de vida do usuário, o ciclo de vida da companhia em cima do produto em teste. E eu acho que as empresas precisam entrar nesse novo paradigma, elas precisam estar abertas para esse ecossistema. E assim, nós usamos uma das analogias que nós usamos no nosso projeto, Marília, vem dessa crença da união das forças entre o conhecimento estabelecido com o novo conhecimento. A gente usa até esse termo do encontro de gerações. As organizações e os profissionais experientes têm uma contribuição importante a dar para essa nova realidade, que também os jovens e as jovens organizações também têm que ter. Agora, para isso é necessária a abertura de todo mundo, né? Baixa, sobretudo, uma boa dose de humildade para saber que nada sei, aprender a desaprender, para que todos se unam e construam um novo. Porque o que você fez nesse processo foi a construção de um novo. Como você mesmo disse, uma startup não tem o capital relacional que uma organização estabelecida tem. Uma organização estabelecida talvez não tenha as capabilities que uma startup tem. Se a gente juntar tudo isso, é daí que nós entendemos que vem o virtuosismo dessa nova era, de processos como esse, né, que são muito ricos de aprendizado, né? Marília, você falou desse relacionamento da startup, de uma empresa estabelecida como a Ticket, né? E a gente vê, logicamente, muitas empresas tentando se mexer, né? E muitas empresas comprando startups, né? Ou comprando participação. Qual o conselho que você dá para que não caia numa empresa que compra a startup, o cara da startup, o garoto da startup vende, ganha um dinheirão, fica um tempinho, tchau, e aquele trabalho aquele conhecimento vai embora. Como é que você aconselha esse tipo de relacionamento quando se quer investir? Eu acho que essa questão de ser cliente é muito interessante, porque você mantém uma distância que normalmente não mata essa originalidade, a velocidade da startup, né? E já faz com que a empresa que quer fazer a aquisição se beneficie
daquela inovação. E ela pode fazer isso com várias condições contratuais. Ela pode fazer isso com uma opção de compra depois, ela pode fazer isso pedindo uma exclusividade no setor em que ela atua. Eu acho que não existe um modelo perfeito, mas você vê, por exemplo, né, a Unilever, que acabou de fazer a aquisição da Mãe Terra, e conversando lá com o Alexandre, que tá tocando o negócio, ele tem enaltecido muito o grau de independência que está se mantendo, um negócio seguindo o seu caminho, agora com mais capacidade de investimento, com capacidade fabril, mas com pouca interferência. Bom, hein? Então, assim, eu vejo também na CVC, onde eu estou no conselho, por exemplo, onde foram feitas várias aquisições nos últimos anos, uma preocupação com as sinergias operacionais e financeiras, mas toda a parte, por exemplo, produto e mercado, durante alguns anos, foi totalmente intocada, preservada, né? Para que não se perdesse justamente aquela expertise de operar num determinado mercado. Então, assim, capturando sinergias naquilo que é non-core, né, e deixando as áreas de produto, de go-to-market, de vendas, né, e o empreendedor, né, com essa liberdade de atuação. Então, assim, é uma integração parcial, você percebe? E eu acho que ela pode ser favorável. Muito rico, hein, Salim? Bacana, a gente podia ficar aqui algumas horas, né? Algumas horas, com certeza. Bom, Marília, mais uma vez, nós agradecemos demais você estar conosco, né? Seguramente a sua participação nesse projeto vai criar muito valor para quem está nos assistindo, para quem está lendo o livro, enfim, é uma honra tê-la conosco. Eu já havia comentado isso com você, né, Salib? É um prestígio incrível, né? Admirador há muitos anos, porque Sim. onde ela entra, muda, né, Sandro? Quer dizer, pô, entrou na Endeavor, mudou, entrou na Mantel, mudou, na TOTS, agora na Ticket, né? Então, e tem muito tempo ainda, né? É uma jovem mãe do empreendedorismo, né? Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada Marília. a vocês. Obrigada. Mais uma conversa importante, repleta de insights. Quero agradecer a sua presença e, mais uma vez, convidá-lo para que continue se aprofundando no Gestão do Amanhã. Até a próxima.